Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando então essa aula com vocês. Vamos verificar então qual é o objeto de hoje? Diz assim essa terceira aula: o objeto de conhecimento é resolução e elaboração de problemas envolvendo funções logarítmicas e variação de grandezas. O detalhamento, funções logarítmicas, matemática financeira. Então é isso, vamos dar início a essa grande aula. Olá, estamos aqui então no palco da matemática, porque hoje vai ter um grande show, que é Logaritmos e Suas Maravilhas. E nós estamos então aqui no palco do CMEA Music. Por quê? Porque uma coisa que a maioria das pessoas gostam é música, som. Por isso nós estamos nesse cenário aqui, para mostrar para você uma aplicação então desses logaritmos. Por quê? O que são esses logaritmos? Esses logaritmos, eles possuem uma aplicação no som, na intensidade do som, porque dependendo dessa intensidade, ele pode ser prejudicial. Por isso surgiu então aí uma escala famosa, que é a escala decibel. E ela é usada para medir essa intensidade, tá? E existem outras também, mas nós vamos começar por essa escala. Mas muita calma nessa hora, porque antes nós vamos verificar, para saber sobre a escala decibel, que é uma escala que usa logaritmo, vamos usar então e lembrar aí o conceito que é um logaritmo. Vamos verificar então? Essa palavra, ela vem aí do grego, né? Vem de logos, que em grego significa razão. Então, e aritmo significa número. Por isso que nós temos então aqui, ó, no nosso telão, logos igual a razão e aritmo, número. Então, nós temos o número logaritmo, ok? Esse conceito de logaritmos, ele foi introduzido pelo matemático escocês, o John Napier, tá? E ele foi aperfeiçoado depois pelo inglês, o Henry Bridges. Eu acho que é assim, tá ok? Vamos então lembrar aí o que é, vamos verificar o conceito e por que a gente usa isso então aqui no som. Vou colocar aqui para vocês a escala decibel. Então vamos à nossa cartela? A escala decibel, temos essa expressão, onde B significa aí, né, a intensidade, a quantidade, e ela é medida como? Então, isso vai ser igual a 10 decibéis vezes o logaritmo de I sobre I0. O que é isso, professora? dB representa decibéis, que é igual a 1/10 de Bel. O I é a intensidade do som e o I0 é a intensidade padrão daquele som, tá? Então, nós vamos usar a escala decibel nesse momento, tá? Esse é um exemplo da aplicação de logaritmos. Em um show, por exemplo, nós ouvimos o som e a intensidade desse som é medida em termos de volume, que é medido em termos de um logaritmo. Portanto, a intensidade do som é definida por essa expressão. Mas calma, muita calma nessa hora, nós vamos agora então ao conceito do que é um logaritmo. Atenção aí na cartela para vocês. Vamos lembrar primeiro do que é uma potência. Nós temos que uma potência é um número, certo? Que ele é um resultado de um produto de fatores iguais. Então eu quero que vocês observem aqui, ó. Se eu tenho um número elevado a um expoente, isso significa que é esse número vezes ele mesmo, quantas vezes estiver indicado aqui no expoente, certo? Aqui no expoente, que é o x. Teremos um resultado, que é a nossa potência. O logaritmo também trabalha assim, só que ele vai trabalhar com o expoente. Então, é como se fosse o inverso, tá? Então, eu indico log. Então, eu vou dizer o log de B na base A vai ser igual a quanto? Log de B na base A vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x. Então, o logaritmo vai trabalhar com o expoente. Então, eu escrevo dessa forma. O log de B na base A vai ser igual ao expoente. E eu chamo esse B, que é a potência, de logaritmando.
Eu chamo a base A, que fica ali ao lado do G, é a base, continua sendo base, e o resultado é o logaritmo, ok? Então, o logaritmo ele é uma operação matemática diretamente relacionada com as equações exponenciais. Nele, nós buscamos, encontrar o expoente que faz com que a base seja igual ao que chamamos de logaritmando. Ok? Então, lembrem disso, tá? Nós vamos trabalhar com o expoente. Como assim, professora? Vamos, então, a alguns exemplos práticos aqui para vocês? Olhem aqui a nossa cartela, temos vários exemplos. Como eu resolvo esses exemplos, professora? Vamos lembrar lá, mais uma vez, que é o inverso da potência, tá? Então, o log de 49 na base 7 é quanto? Ou seja, 7 elevado a que número vai ser igual a 49? 7 elevado a que número vai ser igual a 49? Ora, vai ser 7 ao quadrado, professora, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, o resultado aqui, ó, vai ser igual a 2. O resultado é o expoente, não esqueçam disso, tá? Continuando, nós temos aqui, ó, o log de 125 na base 5. Vamos limpar aqui a nossa tela e vamos resolver. 5 elevado a quanto dá 125? Ora, professora, é 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Então, já tenho aí o resultado. O log de 125 na base 5 é igual a 3, tá? Sempre faça isso, ó. 5 ao cubo é igual a 125, certo? Compreenderam? Agora vem os exemplos mais simples. Por quê? Porque aqui eu tenho, no terceiro exemplo, eu tenho o log de 100 mil na base 10. Mas 10 é uma base bem simples de ser trabalhada, não é? Por quê? Porque quando eu tenho uma potência em que a base é 10, eu vou só olhar aqui, ó, para o expoente, certo? E vou colocar aqui a quantidade de zeros que for esse expoente, certo? Professora, se eu tenho o log de 100 mil aqui tem quantos zeros? Tem 5. Isso significa, então, que o expoente é 10 à quinta. Por que 10 à quinta? Você só vai colocando os zeros aqui, ó. Então, eu tenho o número 100 mil. Então, 10 elevado a quanto vai ser igual a 100 mil? Ora, isso vai ser igual a 5. 10 à quinta é igual a 100 mil. Então, esse aí é o logaritmo. E agora temos uma base bem simples também de trabalhar. Continuando aqui, ó, nós temos o próximo. Nós temos aqui o quarto, log 16 na base 2. Ou seja, 2 elevado a quanto vai ser igual a 16? Ah, professora, essa é fácil, né? É 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16, tá? Então, sempre fazendo essa referência. Depois, isso vai ser automático, tá? No início a gente faz assim, mas depois fica automático. E agora, professora, esse último exemplo, como vai ficar? Colocou fração, né? Todo mundo fica com medo. Não precisa ter medo de fração. Vamos lá no passo a passo. Log de 3 na base 1/3. Ora, a base é 1/3. Isso significa que 1/3 elevado a quanto vai ser igual a 3? Professora, eu tenho uma fração e aqui eu não tenho uma fração. Isso significa que o expoente ele é negativo, porque você vai inverter a base. Mas o denominador continua igual. Isso significa que é elevado a menos 1. Se é elevado a menos 1, significa que você vai inverter o número, tá? A base. Então, vai ficar 3 sobre 1. Mas não precisa colocar esse 1, certo? Então, nós temos aí que o resultado, então, aqui, ó, de log de 3 na base 1/3, isso vai ser igual a menos 1. Ok? Deu para compreender, então, esses exemplos? Nós temos agora a condição de existência. Sempre vai funcionar dessa forma, professora? Olha só, então, aqui a nossa próxima cartela. A forma algébrica do log, do logaritmo, é essa aqui.
Então, você vai verificar e ela sempre vai ser dessa forma, log de B na base A. Existem algumas exceções que nós vamos trabalhar daqui a pouco, tá? Mas essa é a forma algébrica. Esse A e esse B podem ser qualquer número, professora? Olha lá, em que A e B são números reais, tá ok? Olha aqui a restrição. O A tem que ser maior que 0 e o B também tem que ser maior que 0 e diferente de 1, certo? Porque a gente sabe, né, que todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, nós temos aí essa restrição, tá ok? Essa é a condição de existência do logaritmo, tá? Da forma algébrica dele. Continuando, nós temos também aqui, como eu havia falado, logaritmos especiais, tá? Qual é? É o logaritmo comum e um logaritmo... Por que, professora, logaritmo comum? Porque esse logaritmo, ele é um cuja base é 10. E quando a base é 10, nem sempre você vai ver ele naquela notação que nós acabamos de verificar. Por quê? Porque ao escrever esses logaritmos, matematicamente, nós omitimos a base. Entende-se que ela é igual a 10. Então, quando você se deparar com isso aqui, você sabe que é um logaritmo comum, tá? Ou seja, de base 10. E essa base 10, ela não vai aparecer, tá? Fica aqui, então, aqui, para que vocês saibam que é a base 10. E exatamente essa base que nós temos na calculadora. Quando você vai calcular, tem lá, né? Você já viu a tecla de log. Então, ele utiliza ali a base 10, que é o logaritmo comum, ok? Temos mais logaritmos especiais? Temos. Nós temos, por exemplo, o logaritmo natural. Por quê? Porque ele é o que tem a base Euler. Temos aqui o Ezinho, tá? E a gente pronuncia de Euler. Então, em vez de a gente escrever log de x na base Euler, a gente escreve como ln, que é o logaritmo natural, tá ok? Por quê? Porque nós vamos trabalhar com logaritmo nessa constante. E a constante de Euler, que é o Ezinho, ele vale aproximadamente 2,7. Nós sabemos que isso é um número irracional, tá? De infinitas casas decimais, mas geralmente nós usamos aqui como 2,7, tá ok? Então, para ficar claro e resumido, trouxemos aqui uma tabela para vocês, tá? Observem aqui a nossa tabela. Nós temos o nome, a base, que é a notação regular, e depois nós vamos à notação especial. Então, o logaritmo comum, que é o que usa a base 10, não vai aparecer dessa forma. Comumente, você vai ver ele dessa forma aqui, tá ok? Lembrando que é o que utiliza na calculadora. Temos também o logaritmo natural, que é o que utiliza a base Euler, tá? Então, nós temos aí, que era para escrever log de x na base Euler, mas a gente usa notação especial ln, tá ok? Então, para que fique aí bem claro para vocês o que significa, então, essas notações especiais, porque vocês vão se deparar com elas no dia a dia, tá? Em alguns cálculos também que serão necessários. E agora, voltando para a nossa escala decibel. Nós temos uma escala. E dependendo do resultado daquele cálculo, nós formamos, então, aí parâmetros. Observem aqui ao meu lado, que conforme as cores que são emitidas, a intensidade desse som, elas podem aí gerar desconfortos e também problemas, certo? Por isso que existe aí essa escala. Então, observem aí, ó, os sons que podem ou não agravar a sua audição. Por isso que a gente verifica aí, ó, que quanto mais intenso, as cores vão também se intensificando, né? Vermelho, e aí isso já geram desconfortos e podem também causar aí problemas na audição. Por isso que também aqui é uma forma de também conscientizar você a cuidar daquilo, né, que você tem de algo tão precioso que é a nossa audição. Então tem aqui os exemplos para vocês possam verificar melhor. E agora nós vamos apresentar aqui o cálculo. Já sabemos da escala decibel, mas como ela exatamente funciona? Trouxemos um exemplo para vocês. Acompanhe aqui. Nós temos a escala, sabemos que é 10, né, decibéis vezes o log de I sobre o I0, tá? Mas como a gente aplica isso no dia a dia, professor, eu ainda não entendi. Vamos trazer um exemplo. Olhem aí na tela comigo. Olha esse exemplo do amigo que dá um grito
e a gente vai calcular a intensidade, tá? Atenção, então aqui agora, um amigo grita chamando o seu nome e ao gritar, ele emite um som com intensidade de 10 elevado a menos 5 watts por metro quadrado. A quantos decibéis esse grito corresponde? E ele diz ali embaixo quanto que é a intensidade padrão, o I0. Quanto que é o I0? Isso é igual a 10 elevado a menos 12. Vamos então calcular? Como é que a gente vai calcular? Usando aquela expressão, tá? Que nós começamos a aula. Vamos então à nossa cartela? Observem aí que nós temos os dados. Temos o I, que é 10 elevado a menos 5. Temos o I0, que é 10 elevado a menos 12. Então, nós vamos substituir esses valores na escala decibel. E a escala decibel, nós já mostramos aqui para vocês. Então, vamos repetir a escala e substituir, então. Onde tem o I, nós vamos colocar 10 a menos 5. Onde tem I0, nós vamos colocar 10 elevado a menos 12, ok? Substituindo, então, temos aqui essa linda expressão, olha lá. Então, vai ficar 10 decibéis, só vou repetir aqui o 10, certo? Então, vai ficar 10 vezes o log de 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 12. Ora, nós sabemos que nós precisamos resolver isso aqui, certo? E numa divisão de bases iguais, olha lá como a gente precisa aplicar potência. Divisão de bases iguais, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 menos 5 menos, mais, tem ali, ó, menos 12. Então, vai ficar menos 12. Ou seja, eu sei que isso vai ser mais. Então, o resultado disso vai ser 10 elevado a menos 5 mais 12. Menos 5 mais 12, sinal diferente, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, isso vai ser igual a 10 elevado a 7. Ou seja, 12 menos 5 é igual a 7. Então, no lugar dessa divisão aqui, nós vamos colocar o seu resultado, que é 10 elevado a menos 7. Ok? Vamos apagar tudo e vamos organizar aqui, então, o nosso cálculo. O que fazemos agora? Nós vamos calcular. Professora, acabamos de aprender que quando não tem aqui, ó, a base, significa que é 10. Lembrem? Então, se temos log de 10 elevado a 7 e sabemos que a base é 10, olha como ficou fácil. 10 elevado a quanto vai ser igual a 10 a 7? Ora, só pode ser 10 elevado a 7, tá bom? Então, a gente só repete, então, aí, na nossa expressão. Nós vamos repetir o 10 e o resultado disso daqui, quanto que é o log de 10 a 7 da base 10? 7, ok? Vamos substituir tudo isso por 7. Olha como fica simples. Vamos apagar e vamos substituir. Então, vai ficar 10 vezes 7. E 10 vezes 7, isso é igual a 70 decibéis. Esse grito foi alto? Será que foi intenso ou não? Nem tanto, porque a gente viu lá naquela escala, no nosso desenho, que essa quantidade corresponde a um carro, né, passando na rua. Então, não foi tão intenso assim esse grito dessa pessoa, certo? E agora vamos voltar, então, aqui, porque nós temos uma outra aplicação. Os logaritmos também, eles são muito importantes porque eles são aplicados na química. Como, professora? No pH. E o que é esse pH mesmo? É o potencial hidrogeniônico de uma solução aquosa. Por isso que em alguns determinados momentos você vai utilizar ali, por exemplo, quando você está com um problema no estômago, você vai utilizar um antiácido. Mas você sabe por que você utiliza ele? Por causa do pH. E nós vamos trazer aqui uma tabelinha para vocês. Observem na nossa imagem que nós temos aqui uma reta. E nessa reta nós temos de 0 até 14. Por quê? Na química, os logaritmos são utilizados para calcular o pH de uma solução aquosa, certo? E o pH, ele é uma escala logarítmica que expressa o grau de acidez. Quando a solução tem um pH entre 0 e 7, por exemplo, maior ou igual a 0 e menor que 7, isso significa que a solução ela é ácida.
Quando esse pH, olha ali a outra cor, vai mudar agora as cores ali, ó. Quando ele está ali, então, de 7 maior ou igual a 7 e menor ou igual a 14, essa solução, ela é básica, tá? Maior que 7, tá? E quando ela é exatamente igual a 7, essa solução, ela é neutra. Então, observe aí que tem alguns exemplos que nós já sabemos, né? Por exemplo, o limão, ele é ácido. A água, se ela tiver um pH igual a 7, ela é uma água boa para se tomar. Então, a partir de hoje, observe lá nos rótulos da água, se a sua água ela tem um pH ideal para você, tá? Então, ela precisa ter isso também para fazer bem para o nosso organismo, certo? E nós temos aí outros exemplos para vocês também. Tem um exemplo muito importante que você já viu em jornais, se você já viajou para Manaus, se você conhece aí, que é o encontro das águas. Mas por que isso tem a ver com logaritmo? Isso tem a ver com o pH. E o pH, ele é usado aí em escala logarítmica, ok? E alguém melhor que um professor de química não há para explicar para a gente como funciona, então, esse famoso encontro das águas. Por isso, eu vou chamar agora a professora Yara para trazer esse exemplo para vocês. Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e hoje nós vamos falar sobre o encontro das águas. A composição química das águas do Rio Negro e Solimões é uma das principais razões para a falta da mistura entre eles. O Rio Negro, por exemplo, é mais ácido, devido à presença de ácidos úmicos provenientes da decomposição da vegetação presente ali. Esses ácidos, por exemplo, conferem ao Rio Negro a cor que ele tem, essa cor escura, semelhante a um chá preto. Já no caso do Rio Solimões, ele é mais alcalino, mais básico. O pH dele é mais elevado e a concentração de nutrientes e sedimentos também. Essas diferenças químicas afetam, por exemplo, a densidade dessas águas e dificulta a mistura entre esses dois rios. Além disso, a temperatura, ela também afeta, né, essa mistura entre os rios Negro e Solimões. Quem já viu sabe que é muito bonito, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigada, professora Yara. E agora nós vamos à consequência da definição, né, de logaritmo. Vamos então à nossa cartela? Observem aí porque nós temos uns resultados que são imediatos, tá? O primeiro exemplo, nós temos aí, ó, quando nós temos isso aqui. Observem na nossa cartela. Quando temos que o log de 1 na base B, nós sabemos que o resultado vai ser igual a 0. Por quê, professora? Porque todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Tá ok? Então, quando você verificar que aqui tem o 1, independente da base, você sabe que o resultado vai ser igual a 0, ok? Olha aqui um exemplo. Log de 1 na base 5 é quanto? Ora, só pode ser igual a 0, porque 5 elevado a 0 é igual a 1. Tá ok? E pode ser outro exemplo. Log de 1 na base 1000 também vai ser 0, porque 1000 elevado a 0 é igual a 1. Outro resultado imediato é quando acontece isso daqui, ó. Quando o logaritmando é igual à base. Quando isso acontece, o resultado também é imediato, é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha esse exemplo aqui, ó. Log de 5 na base 5 é 1, porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Mais um exemplo de resultado imediato aqui, ó. Olha esse exemplo. Se nós temos uma igualdade em que as bases são iguais, então significa que os logaritmandos eles também serão iguais, tá? Como assim, professora? Olha esse exemplo aqui, ó. O log de 8 na base B e o log de A na base B. Se as bases são iguais, significa que aqui também vai ser igual. O 8 vai ser igual a A, ou seja, A é igual a 8, tá bom? Resultados imediatos, ok? Continuando, mais um exemplo aqui, ó, de resultado imediato. Nós usamos lá na escala decibel. Se eu tenho aqui um logaritmando elevado a um expoente que é igual à base, significa que o resultado vai ser esse expoente aqui, ó.
tá? Porque b elevado a n vai ser igual a b elevado a n, ok? Um exemplo prático aqui para que a gente possa entender melhor. Olha só esse exemplo. Log de 3/4 na base 3. Ora, o resultado só pode ser quanto? Só pode ser 4, porque 3/4 é igual a 3/4, certo? Nós usamos isso lá na escala decibel, lembra? De 10 a sétima, então o resultado foi igual a 7. Continuando. Mais um exemplo aqui pra gente. Observem aqui, então, que nós vamos agora trabalhar algo que vai facilitar muito os nossos cálculos, que são as propriedades operatórias dos logaritmos. Como assim, professora? Vai ter operação com logaritmos? Sim, vai ter. Vai ter soma, vai ter subtração. Então, nós vamos agilizar os cálculos com essas propriedades. Como? Olha lá o primeiro exemplo. Quando você tiver um logaritmo de um produto, professora, tá difícil. O que você faz? Você pode simplificar isso como? Você vai separar, porque o log do produto é igual ao log da soma. Então, você vai fazer o log de um mais o log do outro, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. Outra propriedade, o logaritmo do quociente. Quando eu tenho o log de um quociente, ou seja, de uma divisão, você vai fazer dessa divisão uma subtração. Então, você vai pegar o log do numerador menos o log do denominador, tá ok? Então, log do produto, log da soma. Log do quociente, da divisão, log da subtração, tá certo? Mais uma propriedade aí que a gente também viu aqui como resultado imediato, o logaritmo da potência. Se eu tenho o log de uma potência, eu posso pegar aquele expoente da potência e passar para o início, multiplicando, tá ok? Ou vice-versa, se eu tiver um número multiplicando o logaritmo, ele pode ir para o expoente do logaritmando, certo? Daqui a pouco a gente vai ver na prática também. E quando eu encontro um logaritmo que não tem um resultado específico, eu posso trocar a base. Como assim, professora? Se eu tenho log de A na base B, eu posso pegar uma outra base qualquer, a base C. Então, eu vou fazer o log da base, do logaritmando, e depois o log da base nessa outra base que eu escolhi. Eita, professora, não entendi, mas a gente vai já entender. Vamos à nossa cartela? Nós vamos utilizar aqui esses exemplos para reescrever esses logaritmos aí, ó, aplicando as propriedades. Então, olha o primeiro. O que isso lembra você? Eu tenho o log de uma soma. Olha lá, log de 8 na base 12 e ali também de 18 na base 12. Não dá, não tem como resolver isso na base 12. O que eu faço então? Log da soma, eu transformo no log do produto. Então, repete aqui, ó, o log na base 12 e eu vou multiplicar 8 vezes 18. Tá ok? Por quê? Porque agora eu consigo resolver. Porque 8 vezes 18, isso é igual a 144. Então, vai ficar o log de 144 na base 12. Agora, eu posso resolver isso, não posso? 12 elevado a quanto vai ser igual a 144? Ora, professora, vai ser 2. 12 vezes 12 é igual a 144, certo? Segundo exemplo, o que eu tenho aqui? Uma subtração. Log de 30 na base 5 não tem resultado. Log de 6 na base 5 também não temos resultado, exato, certo? O que a gente faz então? Nós vamos transformar isso daqui em um quociente. Ou seja, vou colocar aqui a mesma base e vou dividir 30 por 6. Então, vai ficar 30 dividido por 6. Tá ok? Por quê? Porque 30 dividido por 6 é 5. E aí eu tenho um resultado imediato. Log de 5 na base 5 é quanto? 1. Ok? Resolvido, então. Na terceira, nós vamos reescrever também. O que nós faremos aqui? O 4 está multiplicando o log. Eu vou passar esse 4 lá para o expoente. Vai ficar o log de 3 elevado a 4 na base 4. O que eu tenho aqui? Ora, eu posso melhorar. Porque 3 a quarta, quanto que é 3 a quarta? É 81. Então, pronto, ó, melhorei a situação, certo? E a última, nós temos aqui o log de 128 na base 4. Professora, não tem log de 128 na base 4.
Eu vou mudar essa base então. 128 e 4, eles fazem parte da base 2. Então, eu vou passar essa base para a base 2. O que eu faço? Faço o log de 128 na base 2 e o log de 4 também na base 2, tá? Uma divisão entre eles. Como assim, professora? Vamos escrever. Vai ficar o log de 128 na base que eu quero, que é na base 2. E depois eu faço o log da base, log de 4 também na base 2, certo? Por quê? Porque o log de 128 na base 2 é 7, tá? 2 é 7 mais 128. E o log de 4 na base 2 é quanto? É 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Olha como melhorou? Estão vendo aí como as propriedades simplificaram os nossos cálculos? E agora, para que a gente possa ir relaxar depois de tanta informação, nós vamos trazer aqui 2 convidados muito especiais. Então, atenção, porque o show irá começar. Na terra dos mistérios, onde a natureza dança, onde os sons da floresta nos levam a uma dança, entre as sombras e luzes, um mundo a explorar. Nos interiores do Amazonas vamos navegar pelos caminhos de água, onde os rios se encontram, onde a vida pulsa forte, onde os sonhos se entrelaçam. No eco dos pássaros, no sussurro das águas a correr, descobrimos o encanto que nos faz renascer. Na terra dos mistérios, onde a natureza dança, onde os sons da floresta nos levam a uma dança, entre sombras e luzes, um mundo a explorar. Nos interiores do Amazonas vamos navegar, nas profundezas da mata, segredos a desvendar, entre as folhas e raízes, histórias a contar. O pulsar da vida numa sinfonia sem fim. Nos interiores do Amazonas encontramos o nosso fim. Na terra dos mistérios, onde a natureza dança, onde os sons da floresta nos levam numa dança, entre as sombras e luzes, um mundo a explorar. Nos interiores do Amazonas vamos navegar.